Boa tarde. Boa tarde. Hoje iremos apresentar o trabalho intitulado como Economia dos Custos de Transação mais enfocados para a firma. Os acadêmicos são Alan Fariné, Jackson Ramp, João Paulo Barcarolo, eu, Guilherme e Maurício Barbosa, para a disciplina de Mercados Agropecuários. Bom, então, o que são os custos de transação? São exatamente as transações e os custos de se recorrer ao mercado e os principais determinantes da forma de organização das empresas produtoras de bens e serviços. Existem duas dificuldades encontradas pelas empresas nessas transações. A primeira está relacionada ao comportamento dos indivíduos e a segunda está relacionada a uma questão ambiental ligada diretamente à transação, se dividindo basicamente em três principais componentes: especificidade de ativos, frequência das trocas e incerteza. Bom, então as aplicações basicamente seriam nas redes de suprimentos. Quando tratando de uma rede de suprimento, os custos de transação são influenciados por pelo menos 4 fatores. Número de fornecedores. Se há poucos fornecedores capazes de fornecer tal item, o oportunismo de certos fornecedores tende a ser maior, mercados próximos do monopólio. Dando continuidade aos 4 fatores que influenciam os custos de transação, o segundo fator seria a especificidade de ativos. São específicos a uma transação quando são especializados, então tem pouco ou nenhum uso fora da relação fornecedor-cliente. Portanto, quanto maior a especificidade de ativos de uma transação, maiores os custos de transação do item. O terceiro fator seria a incerteza. São as fontes de perturbações para as quais adaptações são requeridas numa relação fornecedor e cliente. O grau geral de incerteza que envolve uma transação tende a aumentar os seus custos. Portanto, quanto maior o nível de incerteza presente e futura em torno da transação, maiores são os seus custos. E o quarto fator seria a frequência. Quanto mais frequentemente uma empresa transaciona com um fornecedor, mais vezes ela tem que incorrer nos custos de realizar cada transação e assim maiores serão os seus custos de transação em relação àquele item. Teoria de firma seria a relação entre a empresa e o mercado. Segundo Coase, as firmas são organizadas para atuarem nos mercados com o objetivo de diminuir os custos de transação que são incorporados por terceiros nas negociações de mercados. Portanto, os agentes econômicos não atuam diretamente nos mercados e as empresas são criadas a fim de estruturar este tanto. As firmas elas crescem e expandem-se até que a economia obtida entre o custo de realizar ou organizar qualquer operação inteiramente superior seja ao custo de realizar a mesma operação via mercados. O mercado este, que seria um ambiente virtual onde acontecem as negociações contratuais e a circulação de bens, a celebração de contratos entre as sociedades e consumidores e a sociedade para aquisição de bens. Para atuar diretamente no mercado, há logicamente um custo de transação. Por isso, depender exclusivamente deste para realizar as trocas econômicas não é eficiente. Isso porque há momentos em que haverá escassez de alguns necessários fatores de produção, como é o caso de necessitar matéria-prima ou mão de obra especializada. Então, vou dar uma dando continuidade às subdivisões de firma. A teoria da firma é a parte da economia que engloba a teoria da produção, a teoria dos custos e os rendimentos da firma em questão. Na teoria da produção, a unidade econômica em estudo é a firma ou a empresa. Assim, essa teoria visa proporcionar ao produtor a base racional necessária para que ele possa tomar suas decisões com relação à produção, que é a pré-condição para chegar à oferta e o posterior lucro. Bom, a importância do estudo da teoria de produção. Seus princípios gerais proporcionam as bases para a análise dos custos e da oferta dos bens produzidos. Seus princípios também se constituem peças fundamentais para a análise dos preços e do emprego dos fatores de produção, bem como da alocação desses fatores entre os diversos usos alternativos da economia. Os processos de produção é a técnica por meio da qual um ou mais produtos vão ser obtidos, a partir do qual a utilização em determinadas quantidades de fatores da produção. Vamos continuar, então,
falar sobre os fatores de produção. Os fatores de produção são bens ou serviços transformáveis em produção e se dividem em fatores de produção primário, que são os fatores naturais que existem independente da ocorrência de um processo produtivo anterior. O exemplo de fator de produção primário é a terra. E os fatores de produção secundária, que são aqueles que necessitam de um processo produtivo anterior para criá-los. O exemplo de um fator secundário seriam as máquinas. O que é o rendimento da firma, então? Para obter o rendimento da firma, deve-se observar então a eficiência técnica e a eficiência econômica, que são meios pelos quais a produção pode ser afetada. O que seria então a eficiência técnica? Ela envolve aspectos físicos da produção. A produção é tecnicamente eficiente quando há a possibilidade de substituir um processo produtivo por outro capaz de obter o mesmo nível de produção com uma quantidade inferior de insumos. Um exemplo então, se para produzir 10 toneladas de feijão são necessários 100 kg de semente em uma área de 10 hectares, e se verificar que utilizando 90 kg de semente não afeta a produção dessa mesma área, então desta forma podemos dizer que houve uma eficiência técnica. A eficiência econômica então envolve aspectos monetários da produção, de modo a conduzir o processo produtivo, de forma a deter o máximo lucro e menor custo, que seria poder utilizar o mesmo exemplo anterior, com essa menor utilização da semente, ela aumentaria então a eficiência econômica. Bom, nós gostaríamos de agradecer a todos que estão visualizando esse vídeo e principalmente a professora Vilma Lorena pela oportunidade de nós estar fazendo esse e estar adquirindo um baita de conhecimento na matéria. Muito obrigado.